Agora, olha, vamos tentar entender, porque isso é muito, de fato, é muito complicado que a existência desse tribunal, a sua atuação, mas também o posicionamento do presidente Lula nesses dias. O tribunal, ele é a grande inovação do direito internacional nas últimas décadas. Ele é o tribunal, Fabiola, que finalmente conseguiu consolidar algo que parecia impossível, que é o seguinte, que por mais que você seja presidente, primeiro-ministro, chefe de governo, chefe de Estado, se você cometeu crime de genocídio, crimes contra a humanidade ou crime de guerra, você pode sim ser punido. Ou seja, é algo absolutamente revolucionário. Agora, ele é tão revolucionário como incipiente e frágil. Por quê? E aí essa é a grande questão. Porque justamente as grandes potências, e não são todas, também vamos com calma. O governo americano, o governo russo, a China não são signatários. Isso, claro, retira um poder absolutamente fundamental desse novo mecanismo, que tem um pouco mais de 20 anos só. Para o direito internacional, isso é ontem. Né? Ele acabou de ser criado, praticamente, se você pensar na esfera internacional. A ausência desses países enfraquece? Certamente. Agora, vamos também entender que se nós estamos indo numa direção de querer construir uma justiça global, o que é essa justiça global? A capacidade de qualquer um, em qualquer lugar do mundo, conseguir justiça diante dos crimes que são cometidos contra aquela pessoa. Se isso é o caminho que nós queremos, e se o Brasil diz que é o guardião, quase, o promotor do multilateralismo das instituições internacionais, não é saindo de um tratado como esse que você vai resolver. Vamos só imaginar uma coisa. Se nós estamos nos queixando da lei da selva, porque é disso que nós estamos falando, o mais poderoso faz o que quer. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Não pode. Agora, se você desmonta as poucas coisas que existem ainda no mundo, ou que vão começar a ter algum tipo de efeito em algum momento, e dizer, não, olha, não vale porque os grandes não estão, obviamente você está abrindo espaço para que essa lei da selva não só exista, mas se consolide. E vamos lembrar, quem é que queria desmontar também esse sistema? Donald Trump, aquele que justamente não queria regra nenhuma para ele poder atuar no mundo. Isso de um lado. Do outro lado, o presidente Lula tem razão quando ele diz que o tribunal é extremamente falho quando ele pune ou vai atrás apenas dos mais fracos, apenas daqueles que entraram para o tribunal e que não vai atrás dos presidentes americanos, dos grandes criminosos em vários outros países. Então, tudo isso é verdade. Agora, a nossa opção é muito limitada. Em primeiro lugar, nós fazemos parte, como você colocou, faz parte da Constituição, está escrito, se você puder até pegar nesse texto que eu coloquei, tem o trecho da Constituição que fala do Tribunal Internacional. Então, falar não vou respeitar o tribunal... Está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Também na Constituição está determinado que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Foi esse ponto, inclusive, o Jamil, que o Walter Mairovich se referiu ao Lula dizer que não vai respeitar. Ele não pode falar isso, né? Não, mas não é esse ponto. Um pouco mais acima da matéria tem um artigo específico sobre o tratado, sobre o AI. Acabou de passar. O Brasil, olha só o que diz. O Brasil se submete aqui à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esse é o artigo 5 da Constituição. Ou seja, ao não cumprir, a dizer eu não vou cumprir, nós estamos falando de uma violação à própria Constituição brasileira. Então, não é só estamos violando o tribunal. A própria Constituição diz isso. Se quer pensar em outra coisa, vamos pensar primeiro, então, em reformar a Constituição, ou emendar essa Constituição. Então, é muito complicado todos esses pontos. De um lado, verdadeiro, o fato de que o tribunal tem sido falho, tem sido lento, não tem punido as grandes potências, sim, e tem um outro lado, é que se nós queremos regras para o mundo, não é dizendo
Se os Estados Unidos ou Rússia não fazem parte, eu também não vou fazer parte. Isso também não vai funcionar. E aí tem uma questão, acho que é absolutamente fundamental a gente lembrar. Ele disse que, o presidente Lula disse que nem conhecia o tribunal, né, ou algo assim. Ele falou essa frase hoje pela manhã. Vamos só também colocar, então, em perspectiva. Em março de 2003, ele já era presidente, foi o seu governo que conseguiu eleger Silvia Steiner como a primeira brasileira juíza deste mesmo tribunal. Isso tudo com um esforço diplomático gigantesco do Itamaraty para conseguir votos suficientes para que essa brasileira, em março de 2003, quando Lula já era presidente, conseguisse essa vaga como juíza. Ou seja, talvez a gente pudesse relembrá-lo que o seu governo fez campanha por uma brasileira ser juíza do tribunal. Vamos lá, eu quero ouvir também uma pergunta ao nosso especialista Jamil Chad. Você quer fazer perguntas? Vai lá, faça perguntas. Não sei se vale, Fabiola. Eu ia colocar para eles comentarem. Pode. Thales despertou, que você aparece na tela, eles ficam aí impressionados. Faça perguntas a Jamil Chad. Especialista, eu queria saber o seguinte, Chad, se o Donald Trump, se o tribunal quisesse julgar o Donald Trump por algum crime internacional, os signatários poderiam prender o Donald Trump, mas, quer dizer, pode, né? Essa é a grande... Exato, porque, olha, hoje o tribunal mantém uma investigação contra as tropas americanas. Essa investigação existe. E aí, ela, obviamente, poderia ser o início de uma investigação que levasse aos generais, dos generais ao ministro da Defesa ao próprio presidente. Né? Então, teria, vamos dizer assim, a cadeia de comando. Agora, quando o tribunal começou, Thales, a investigar as tropas americanas, o que aconteceu? Donald Trump era o presidente, ele adotou uma quantidade gigantesca de medidas contra o tribunal, inclusive a procuradora, naquela época era uma mulher, a procuradora passou a ser considerada como persona não grata nos Estados Unidos. Você imagine só a violência, né? Ele falou, como assim? Agora, olha que hipocrisia. Depois disso, passam vários anos, o mesmo tribunal vai lá e começa a investigar os crimes russos na Ucrânia, certo? Que é o que eles estão fazendo, e é por isso que existe esse mandado de prisão contra Putin. E aí, nessa investigação, olha que curioso, Thales, o governo americano está auxiliando o tribunal nas investigações. Então, obviamente, o presidente Lula tem razão quando ele diz que existe um grau aí de politização, ele não falou com essas palavras, mas é isso que ele queria dizer, desse tribunal. Certamente, existe. Só que é aquele problema, né? Vamos sair, vamos esvaziar o tribunal, vai ficar o quê no lugar exatamente, Thales? A lei da selva. E é por isso que eu fiz essa pergunta, que é o seguinte, o fato de o Lula estar criticando, está falando que os Estados Unidos não assinaram, quero saber exatamente por que não. Ora, nós assinamos porque nós defendemos os direitos humanos e porque fazemos, assim como os Estados Unidos não assinaram o Acordo de Paris, mas nós defendemos a questão climática e vamos insistir nela. E vamos insistir que se o Donald Trump ou o Putin fizerem alguma coisa contra os direitos humanos, nós devemos condená-los e se chegarem aqui por terem cometido crimes contra a humanidade, serão devidamente presos porque nós somos contra os crimes contra a humanidade. Então é isso, independente dos Estados Unidos ou da União ou da Rússia terem assinado ou não terem assinado, o que interessa é a nossa posição, a posição do Brasil e dos países que acreditam nos direitos Thales, humanos. Tá aí, e aí eu já emendo para você comentar, e tá aí como todos ficaram espantados com essa declaração do Lula. Exato, né? Exato. É uma declaração, o Lula tem errado em declarações desse tipo que ele faz de improviso, e nesse caso alguém alertou a ele, olha, você está falando uma tremenda besteira, o que fez ele voltar atrás hoje, né? Mas ele tem que tomar cuidado, que foi uma tremenda besteira que ele falou.